Hoje vamos falar sobre a mancha areolada. É uma doença bacteriana que afeta muitas lavouras de café. Ela traz bastante prejuízo ao produtor. Ela afeta tanto folhas, ramos, flores e frutos e ela causa bastante prejuízo. E se você quer saber como realizar o controle dessa doença, então assista esse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nova Safra. A mancha areolada, pessoal, é uma doença causada pela bactéria Pseudomonas syringae. Essa é uma das principais doenças que afeta as lavouras de café. Mas para se ter um bom controle dessa doença, é importante o produtor entender alguns fatores, como por exemplo, qual é o clima favorável para o seu desenvolvimento, quais são os seus sintomas, quais são os métodos de controle que o produtor pode utilizar e também como diferenciá-la de outras doenças que têm um sintoma muito parecido com ela. Então esses são alguns dos fatores que o produtor precisa levar em consideração para se ter um bom controle dessa doença. Então vamos ver como identificar essa doença, como realizar o diagnóstico dessa doença nas lavouras de café. A mancha areolada, em sua maioria, ela tem maior severidade de ataque em lavouras novas, em até 4 anos. As lavouras mais velhas, que foram podadas, também podem ser afetadas por essa doença. Como eu já falei anteriormente, pessoal, essa doença ela afeta todas as partes da planta, seja ela folha, flor, fruto e os ramos. Então é importante o produtor realizar um diagnóstico precoce para que o controle seja mais efetivo. Por ela afetar várias partes da planta, o prejuízo, os danos econômicos também são muito grandes. Nas folhas, pessoal, os sintomas dessa doença são manchas necróticas, coloração parda, podendo ser envolvida por um halo amarelado. Já nos ramos da planta, tanto no pragiotrópico quanto no ordotrópico, que são o tronco e os ramos produtivos do café, ocorrem manchas escuras. Já nos órgãos florais da planta, nos órgãos reprodutivos, pode ocorrer a queda das flores, de chumbinho e também de frutos já em estágio mais evoluído. Em lavouras de até 1 ano de idade, se não controlada a doença, ela pode levar à morte das plantas e muitas das vezes ela pode ser confundida com outras doenças, como por exemplo a risoctônia. Em relação às condições que favorecem essa doença, existem 2 momentos no ciclo da cultura em que pode ocorrer a incidência dessa doença com maior intensidade. A primeira delas, pessoal, é após a colheita da lavoura, após a colheita do café, e a segunda vai ser na época da chuva, na estação chuvosa. Por que nesses 2 momentos, então, pessoal? Porque, primeiro, após a colheita da lavoura, é normal, é natural que ocorra alguns danos à planta após a colheita, né? Alguns danos nos ramos. E isso se torna porta de entrada para esse patógeno. Então, por isso é importante o produtor estar realizando uma aplicação foliar com alguns fungicidas cúpricos após a colheita da lavoura. E depois, no momento da estação chuvosa, as condições favoráveis, condições climáticas, são muito favoráveis para a disseminação desse patógeno. Então, por isso, esses 2 momentos. Mas para que ocorra a infecção da doença, é preciso que tenha a interação de 3 fatores: o ambiental, o patógeno e o hospedeiro. Tendo a interação desses 3 fatores, ocorre então a infecção da doença. E esses 3 fatores, pessoal, estão ligados a algumas condições que vão favorecer a disseminação da doença, como por exemplo o acúmulo de ventos frios, problemas após a poda, lavouras que foram atingidas por chuvas de pedras ou geada, altitudes elevadas, temperaturas baixas e aumento da umidade relativa do ar, excesso de nitrogênio na planta, mudas fracas que vão para o campo são mais susceptíveis à incidência dessa doença. Então, pessoal, essas são algumas condições que favorecem a disseminação dessa doença. E outro ponto também muito importante, pessoal, que o produtor precisa saber é diferenciar a mancha areolada
de outras doenças que também afetam o cafezal, como por exemplo a foma, a mancha de foma, né? E a cercóspora, que tem sintomas muito parecidos com a mancha areolada. Em relação à cercóspora, ela é conhecida popularmente como mancha de olho pardo e é causada pelo fungo Cercospora coffeícola. A maior causa de confusão entre essas duas doenças, pessoal, é que a cercóspora também apresenta um halo amarelado circundando as manchas presentes na folha. O que vai diferenciar uma da outra, pessoal, é que as manchas causadas pela cercóspora são de coloração marrom escuro e o centro dessas manchas, o centro das lesões, são de coloração cinza, ao contrário da mancha areolada. Já em relação à foma, a doença é causada pelo fungo Foma sp. A semelhança encontrada entre essas duas doenças, entre a mancha areolada e a mancha de foma, é que ambas afetam os ramos do café. Na mancha de foma, ocorre o secamento das pontas dos ramos para a base dos ramos. Entretanto, a agressividade e a severidade desse ataque do patógeno é menos agressiva em relação à mancha areolada. E também outro ponto que diferencia essas duas doenças, pessoal, é que na mancha de foma, as lesões que ocorrem nas folhas, elas ocorrem apenas em folhas novas, em folhas dos meristemas apicais. Já em relação à mancha areolada, as manchas que ocorrem nas folhas, elas ocorrem tanto em folhas novas quanto em folhas velhas. Então essa também é uma das principais diferenças entre essas duas doenças. Mas como o produtor pode controlar essa doença? Quais são os manejos que ele pode estar realizando para evitar a entrada dessa doença na lavoura ou estar erradicando ela da lavoura? Existem alguns manejos e alguns cuidados que o produtor pode estar realizando. O primeiro deles, pessoal, é a utilização de quebra-ventos. Então é importante o produtor estar realizando, antes de implantar a lavoura, utilizando então os quebra-ventos. Pois esse quebra-vento ele vai diminuir a disseminação do patógeno. Outro tipo de quebra-vento que o produtor também pode estar utilizando é o plantio de culturas intercalares, em lavouras novas. Existem várias espécies de plantas que pode estar utilizando em consórcio com a lavoura, como por exemplo a braquiária, algumas espécies de leguminosa. Então esse é um importante manejo que o produtor deve estar realizando em sua lavoura. Outro ponto também muito importante é o produtor sempre utilizar mudas sadias. Utilizar mudas de viveiros idôneos, viveiros certificados, viveiros que vão te dar uma garantia que essas mudas vão estar livres dessa doença, desse patógeno. A nutrição também é um ponto muito importante. Plantas que estejam bem nutridas dificulta a disseminação desse patógeno. Então é importante o produtor estar realizando as análises foliar para saber como que está a relação de cada nutriente dentro da planta, se tem um excesso de nitrogênio, se há um excesso de nitrogênio dentro da planta, pois o nitrogênio em excesso ele vai favorecer ainda mais a disseminação dessa doença. Então é importante o produtor estar realizando uma nutrição bem equilibrada e estar realizando sempre a análise foliar, para saber como que está a interação, a relação desses nutrientes dentro da planta. Por fim, pessoal, temos o controle químico, né? Que é a aplicação foliar de fungicidas cúpricos, juntamente com a casugamicina, que é uma molécula bactericida e também fungicida. Esse tem sido o controle mais eficiente para esse tipo de doença. O produtor também pode associar essa casugamicina com o mancozeb e existe também alguns produtos no mercado que são sanitizantes, como por exemplo a amônia quaternária. São produtos que possuem uma ação desinfectante e juntamente com os fungicidas vai auxiliar no controle dessa doença. Mas antes do produtor estar realizando algum tipo de aplicação foliar, é importante ele consultar, conversar com o engenheiro agrônomo, com o responsável técnico, que vai estar orientando a fazer esse tipo de aplicação. O produtor precisa estar mais atento para diagnóstico da doença. Saber identificar essa doença precocemente. É uma doença bacteriana, é uma doença de difícil controle e os sintomas dela se assemelham muito a outras doenças
Então o produtor ele precisa estar atento, ele precisa conhecer a fundo os sintomas para que ele possa ter um diagnóstico precoce e estar realizando os devidos controles. Então é importante o produtor estar sempre consultando o engenheiro agrônomo, um responsável, né, para estar orientando. Pessoal, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a mancha areolada, que tenham esclarecido algumas dúvidas. Se vocês gostaram do vídeo, peço que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, que ative o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.